A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, você que é novo aqui no canal, nós vamos dar algumas dicas agora aqui, de uma forma geral, dos outros vídeos que eu sempre venho tratando sobre algumas dicas para melhorar a sua aula, melhorar a sua escola bíblica. A gente vai gastar esses primeiros 10 minutos deste vídeo trazendo algumas dicas para você que é professor de jovem, adolescente e adulto, que é o nosso foco desse canal. E também você que já é inscrito, que já nos acompanha há algum tempo e já pegou essas dicas, se você quiser avançar o vídeo, mais ou menos 10 minutos para frente, até o primeiro slide, ali a gente já vai estar começando a nossa lição de número 9. Amém? Então a gente vai entrar no tema da lição, batismo com o Espírito Santo, ali a partir do minuto número 10. A gente vai gastar alguns minutos aqui para a gente trazer algumas dicas, tanto para essa lição como para as próximas lições. Nos acompanha aí, siga a gente até o final para que você seja aí abençoado por essa lição. Amém, meus irmãos? Para você que é novo no canal, a gente sempre traz algumas dicas para que você possa melhorar a sua aula e baseado nas experiências que a gente teve e tem ao longo de muitos anos, não só como superintendente, mas como pastor e como professor de escola dominical, há muitos anos já trabalhando com alunos de adultos, alunos de professor, alunos de adolescentes. Graças a Deus eu tenho como falar de todas essas classes, porque além de estudar sobre isso, a gente também acabou tendo experiências, né, com eles, e são turmas maravilhosas, cada um na sua faixa etária, mas a gente consegue ali com certeza levar um trabalho com excelência quando a gente faz por amor. Amém, meus irmãos? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre os recursos audiovisuais. Que são eles? Slide, né? Eu vou usar nessa aula aqui, por exemplo, slides. Então é uma ferramenta que a gente que tem a oportunidade, a gente tem que lançar a mão. Mas pastor, lá na minha igreja não tem data show. Como que eu faço? Por exemplo, na minha época em que eu dava aula e não tinha data show ali na nossa igreja, na nossa igreja tinha o data show no templo, mas não tinha dentro das salas de aula. O que a gente fez? A gente adquiriu uma televisão. Enquanto a gente não tinha adquirido a televisão, eu levava a minha, da minha casa, as pessoas me pediam, eu pegava a minha TV de 32 polegadas, o meu PC, e ali conectava com cabo HDMI e virava um slide. Dava para passar vídeo, para passar imagens, para passar figuras, e o próprio data show em si dava para usar na televisão como um projetor. A gente tinha uma sala pequena, então uma televisão de 32, de 40 polegadas dá perfeitamente para a gente fazer aí essa parte de audiovisual. Uma outra parte que também eu recomendo que os professores façam na ornamentação da sala, na programação da sala, que você coloque ali um fundo musical antes de começar a aula, perdão. Você vai chegar mais cedo, vai colocar ali um fundo musical. Se, por exemplo, essa lição vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Coloque alguma canção que faça menção aí da pessoa do Espírito Santo, que fale do Espírito Santo. Coloque uma canção para ir tocando e na recepção, recepciona eles, os seus alunos, abraça, conversa com eles, vai conversando com um, deixa o ambiente agradável e aquela música tocando ali enquanto você não inicia a aula e eles vão chegando, você dá um tempo para eles para você começar a aula, vai dando um tempo para eles irem chegando, prepara ali um café para quem gosta, se a maioria deles gosta ali de uma guloseima, de uma água, coloca uma água, deixe um ambiente mais agradável possível para que você possa ali ter já na recepção, já poder aí ganhando os seus alunos, tá? Isso é o trabalho que a gente chama de trabalho de ambiente de sala. Os alunos precisam entender que aquele espaço é deles. Ornamente a sala, principalmente no início do ano, converse aí com o seu superintendente para que ele deixe a sala de aula o mais próximo possível da cara dos adolescentes ou dos jovens, né? Na nossa igreja ali, a qual eu era superintendente, nós tínhamos a oportunidade de ter sala para adolescentes e jovens. Então a gente conversou com a liderança tinha algumas coisas, banners, faixas, até uns quadrozinhos que eles tinham tirado ali durante os eventos que eles tinham feito, e a gente ornamentou a sala com aqueles
com aqueles objetos, deixando a cara dos jovens, a cara dos adolescentes, de maneira que quando eles entravam na sala, eles tinham ali coisas que faziam conexão com a vida deles, com a liderança da juventude da igreja, que não é, deixando bem claro que a escola dominical não é um elemento isolado, mas a escola dominical é uma parceira para poder ajudar os líderes, ajudar o pastor no desenvolvimento aí dos nossos jovens e adolescentes. Para isso você, professor, precisa estar em comunhão, em conexão com o superintendente, com o pastor, com os demais pastores, para que façamos o máximo possível para abençoar, para alcançar a vida dos nossos jovens e adolescentes. Várias vezes os nossos professores me procuravam e falavam, olha, eu estou pensando em fazer uma aula diferente, estou pensando em fazer uma aula ali na praça, né? A lição fala sobre essas questões aqui, X, Y, então eu quero fazer uma aula na praça. E a gente incentivava eles a levarem eles para a praça, se for preciso, a fazer uma aula no pátio da igreja. Quando era a última lição, eles juntavam os jovens e adolescentes, faziam uma lição juntos para poder dar uma harmonia entre jovens e adolescentes, fazer um café da manhã. A superintendência também, sempre ao final do trimestre, faz um café da manhã entre todas as classes para trazer harmonia nas classes, porque a escola bíblica dominical ela precisa ser trabalhada além do domingo. O domingo é apenas um momento que a gente chega e vai fazer a lição. Mas para que o domingo chegue, a gente precisava ter trabalhado todos esses dias da semana, conversando com professores, com superintendentes, para poder a gente trazer a melhor aula que os nossos alunos precisam, né? Então, para isso, a gente precisa estudar a lição e orar pelos nossos alunos. Então, você vai preparar a lição e entendendo também que a sua aula não é só conteúdo, você não está ali só para levar o conteúdo da lição. Nós vamos falar aqui sobre a lição de número 9, o batismo com o Espírito Santo. Então a sua preocupação não é só levar o conteúdo do batismo com o Espírito Santo. A sua preocupação é levar para eles o conteúdo e o que esse conteúdo pode influenciar na vida deles. O que o professor trabalhou na aula passada, o que o próximo professor vai trabalhar, que conexões a gente pode fazer, de maneira que semana após semana a gente vai fazer um desenvolvimento com esses nossos alunos. Houve aí umas lições atrás, do ano passado, que a gente trabalhou o tabernáculo. Então, por exemplo, o tabernáculo é uma lição que dava para a gente ter feito a construção de um tabernáculo físico. A gente poderia ter juntado todos os professores que davam a aula, semana após semana, e todas as semanas a gente construía, conforme as aulas iam caminhando, um pedaço do tabernáculo. Fazia uma maquete, sempre tem alunos ali que são artistas, que têm capacidade de mexer com arte, com colagem, com pintura, e a gente poderia ter construído uma maquete de um tabernáculo, e ao final das 13 lições a gente ter, na prática, um tabernáculo construído. Eu acredito que se a gente tivesse feito assim, eles, ao final dessa lição, nunca mais esqueceriam o que é um tabernáculo, né? Mas muitas das vezes a gente só está preocupado ali em dar o nosso conteúdo, a nossa aula e depois o próximo professor que se vire. Mas que a gente possa se lembrar de que nós não estamos ali só para despejar conteúdo, mas nós estamos ali para transformar. A lição de número 9 vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, que oportunidade maravilhosa a gente tem de orar por eles, de apresentar eles e orar para que Deus venha de fato, naquele domingo, a batizar eles com o Espírito Santo. Quem sabe conversar com o pastor para que no domingo à noite o pastor possa ali aproveitar o tema da lição, orar por eles, os professores irem ali, estender as mãos sobre eles e quem sabe no culto de domingo à noite eles serem cheios do Espírito Santo. São desafios que a gente precisa acreditar que a escola dominical está aí para somar, tá? Me fizeram uma pergunta aqui nos comentários, uma lição atrás, que quanto tempo a nossa igreja dava para, na nossa igreja aqui a gente dá para a lição, né? Geralmente as escolas dominicais é 1 hora, a nossa igreja aqui é 1 hora de lição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre recomenda que os professores gastem no máximo 30, 40 minutos no máximo. De 1 hora que o superintendente te dá, você vai gastar de 30 a 40 minutos com a lição, com o conteúdo da lição propriamente dito. O restante do tempo, de 20 a 30 minutos,
você vai gastar fazendo dinâmicas, um quebra-gelo no início, uma oração no final, trazer os alunos para participar da lição com perguntas, respostas, tá? Não fique aí preso somente na questão do conteúdo, mas utilize o conteúdo para abençoar aí os seus alunos, tá? Então, assim, se prepare antes. A gente recomenda que você, que é professor, comece a ler essa lição pelo menos aí na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto, então você hoje já tem que estar lendo essa revista, estudando. Graças a Deus que você já veio aqui no nosso canal, então assista essa aula. Se precisar ir para um outro canal, vá para um outro canal, mas que você se aprofunde durante a semana, ore pelos seus alunos durante a semana e possa aí você ser ricamente abençoado e abençoar a vida deles. Então a lição ela deve ser estudada com muita antecedência, para que o Espírito Santo vai te dando estratégias para como que você vai trabalhar essa lição aí na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos irmãos e irmãs. Amém? Agora nós vamos para a lição propriamente dito, mas antes de entrar na lição, eu quero trazer uma dinâmica para essa lição. A lição vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então você que tem a oportunidade, eu ainda pensei em trazer um balão já cheio com aquele gás que faz o balão voar, flutuar, né? Eu acho que é o gás hélio. Então você vai trazer um balão cheio com esse gás hélio e vai trazer um balão normal sem esse gás. Um balão normal sem o gás hélio, ele vai fazer isso, ó. Ele é um balão que ele está cheio. Ele tem aqui um ar aqui dentro dele, mas ele não se sustenta em pé. Ele poderia até voar se a gente colocasse vento aqui, soprasse ele poderia voar, mas com muita limitação e ele começaria a cair pouco tempo depois. Já aqueles balões, eu não sei se vocês já viram aqueles balões que eles enchem com outro tipo de gás, em que se você soltar ele voa, ele vai embora. Ele vai subindo, 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 e ele vai embora. Ele vai perder aí, ele não vai conseguir descer, só vai subir. Se a gente não amarrar uma cordinha nele aqui, esse balão ele vai subindo e vai embora. Aí a gente usaria essa ilustração para mostrar a diferença do cristão, que ele é salvo, ele tem a presença de Jesus, ele foi batizado nas águas, ele pertence a uma igreja, ele vai morar no céu, mas a diferença de um crente que tem o Espírito Santo é esse, que ele vai ter uma facilidade maior de fazer as coisas para o Senhor, ele vai ser revestido de autoridade, de poder, ele vai ter dínamos, ele vai ter uma força maior para fazer coisas extraordinárias na obra de Deus e na obra através do Espírito Santo. Ele vai ser uma pessoa mais dinâmica, mais ousada, digamos assim, né? Ele vai perder mais a sua própria vontade, ele vai voar mais fácil na presença de Deus, tá? Então essa é a primeira ilustração. Também, se você não quiser fazer essa, você pode também pegar aí um pacote de presente. Eu trouxe aqui essa caixinha, eu trouxe essa outra caixa. Você pode arrumar uma caixa aí que você tem em casa, ou uma embalagem de presente que você tenha, para ilustrar para eles que nós todos somos salvos em Cristo Jesus. Todos nós fomos salvos. Em Cristo, todos nós somos salvos. Independente da gente ser batizado com o Espírito Santo, da gente falar línguas estranhas, da gente ganhar o mundo inteiro, da gente fazer obra missionária, independente de obras, a gente é salvo. Só que para todo salvo, além da salvação, Deus nos oferece um presente extra. E aí imagine, você vai chegar na sua sala e vai dizer para os seus alunos: gente, se eu chegar aqui para vocês agora e oferecesse um presente para cada um de vocês, se eu desse um presente desse para cada um de vocês alunos, qual de vocês iria recusar? Aí eles iriam levantar a mão ou não? Eu acredito que ninguém vai levantar a mão, porque ninguém recusaria um presente. Você está dando um presente para essa pessoa e ela, obviamente, vai aceitar esse presente, vai ficar ansiosa para abrir e para ver o que tem dentro dessa caixa, o que você trouxe de surpresa ali para ele, né? Você vai levar ali uma caixinha ou uma embalagem, ele vai ficar ali curioso
para ver o que tem dentro aqui. Não é assim que a gente faz quando presenteia alguém, a pessoa fica alegre, tira foto, porque ela recebeu um presente. Assim também é Deus conosco em relação ao batismo com o Espírito Santo. A gente já é salvo, o nosso nome já está escrito no livro da vida, mas Deus, além de tudo isso, ainda nos oferece o batismo, o revestimento com o Espírito Santo. Ele ainda nos oferece esse presente gracioso para que a gente possa fazer a obra dele com mais dinâmica, com mais força, com mais ousadia. Então, obviamente que se Deus está oferecendo um presente tão belo, obviamente as pessoas não deveriam recusá-lo, deveriam abrir esse presente e desfrutar do que Deus está presenteando a gente. Amém? Vamos então para a nossa lição de número 9, o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar aqui baseado em Atos 19, versículo de 1 a 7, e eu quero fazer algumas considerações já nesta nossa leitura. Queria que você atentasse comigo na leitura, para a gente ser abençoado junto já na leitura desse texto. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Então, Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos. Já haviam crentes na cidade de Éfeso. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E tendo eles ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então a gente já percebe até a leitura desse trecho, até o versículo 5, que eles eram discípulos, que eles eram crentes, que eles tinham crido em Jesus, que eles eram salvos em Jesus, mas mesmo assim aquilo ainda causou a inquietação em Paulo. Eles sabiam que eles pertenciam a uma igreja, eles frequentavam um culto, eles tinham um hall de membros, se a gente pode dizer assim, eles pertenciam a uma denominação, eles eram crentes, criam em Jesus, tinham se arrependido e tinham sido batizados, gente. Olha o que tanto de coisa boa. Mas é igual eu disse, mas embora vocês já receberam tudo isso, eu quero oferecer para vocês um presente adicional. Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês receberam esse presente que é o revestimento do Espírito Santo? Eles falam: não, ninguém nunca ofereceu para nós esse presente. Então Paulo diz: olha, eu vou oferecer para vocês esse presente. Recebam em nome de Jesus o Espírito Santo. Entregou o presente para eles. Versículo 6 vai dizer assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, ou seja, quando Paulo entrega o presente para eles, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ou seja, a partir de agora não eram só homens que eram batizados, que criam em Jesus, que estavam salvos, mas eram homens que agora, além de tudo isso, que era o mais importante, mas além de tudo isso, agora eles estavam com um revestimento a mais. E o texto diz que eles imediatamente começaram a falar em outras línguas, que é uma das evidências que a Assembleia de Deus coloca como evidência do batismo com o Espírito Santo, e além das línguas estranhas, que a língua estranha é para edificação pessoal. Então, por que eu não vou querer um presente que me edifica, que traz edificação espiritual sobre mim? Por que eu recusaria um presente como esse? E o outro manifestação que dá o batismo com o Espírito Santo, eles profetizaram. Então, por que eu vou recusar um presente que edifica a igreja? Paulo diz aos Coríntios que aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Para que a gente vai recusar um presente que edifica a mim e edifica a igreja? Fora esses 2 dons, nós vamos ver que existem mais 7 dons, totalizando 9 dons espirituais
que estão catalogados em 1 Coríntios. Então todos esses dons, a soma deles é trazer evidência sobre a igreja, dinamismo sobre a igreja, revestimento sobre a igreja, autoridade sobre a igreja. Então por que a gente recusaria, gente, um presente como esse? Por que a gente simplesmente não aceitaria um presente como esse? Talvez porque ninguém nunca ofereceu para nós. E aí, abrindo um parênteses aqui, eu tive uma experiência muito linda com Jesus, como novo convertido. Eu estava trabalhando no meu trabalho e um colega, ele ficou sabendo que eu aceitei Jesus, que eu estava frequentando agora a igreja evangélica, e ele falou: Heraldo, eu vou te trazer um presente. Eu vou te trazer um livro semana que vem. Eu não vou poder te dar ele, porque esse livro a gente quase não acha mais para comprar. Mas você vai levar para sua casa, você vai ler e depois você vai me trazer ele de volta, tá? E aí ele veio no outro serviço, ele trouxe para mim. Eu peguei aquele livro, levei para casa. Como todo novo convertido, né? A gente já quer ler tudo que está na nossa frente. Eu peguei o livro, comecei a ler. E o livro era O Batismo com o Espírito Santo. Eu vou ver se eu consigo lembrar o nome e a autoria desse livro para colocar aqui, se a gente tem como comprar. É um livro que me abençoou por demais, mas eu não consegui mais ver esse livro, não sei se tem para vender, mas vou pesquisar aí na semana. Se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E aí, chegava num capítulo, já faz mais de 20 anos, gente, isso, por isso que eu não lembro do título e nem do nome do autor, mas eu lembro da experiência como se fosse hoje. Tinha poucas semanas de crente, e aí eu li aquele livro. Quando chegou num capítulo específico do livro, o autor fez um desafio com nós, os leitores. Ele disse assim: olha, vocês agora vão fechar o livro aqui nessa página, vão marcar a página, fecha o livro, coloca o livro de lado, e você vai orar ao Espírito Santo agora. Com esse entendimento que o livro te trouxe até aqui, você já é capaz de receber o Espírito Santo. Gente, eu era novo convertido, ninguém nunca tinha me falado sobre línguas estranhas, ninguém nunca tinha me falado sobre revestimento de poder, ninguém nunca tinha me falado sobre o que é batizar com o Espírito Santo. Eu ainda estava sendo preparado para o batismo nas águas, eu não tinha nem sido batizado nas águas ainda, muito novo na fé. E ali, após a leitura daquele capítulo, eu fechei aquele livro e fiz aquela oração muito simples que o livro nos ensinava. Eu falei: Espírito Santo, venha sobre mim, me reveste com este poder, com esta autoridade que esse livro está ensinando. Eu não te conheço ainda, não ouvi falar sobre o Senhor, mas eu estou aqui fazendo esta oração. E enquanto eu estava fazendo aquela oração, gente do céu, é só quem passa pela essa experiência sabe o tanto que é maravilhoso. A partir daquele momento que eu me silenciei, o Espírito Santo veio sobre mim com uma força tão tremenda. Eu estava dentro do meu quarto, a porta trancada, ninguém estava me vendo, era só eu e esse livro e a minha Bíblia. Nós estávamos ali, eu estava orando a Deus e buscando esse revestimento. E o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a falar novas línguas, cumpriu-se para mim esse texto aqui, nesse dia, e eu comecei a profetizar. Nunca ouvi falar sobre profecia, não sabia o que era isso, não tinha como ser uma manipulação na minha mente, porque eu nem sabia o que era línguas estranhas, não sabia o que era profetizar. E ali eu tive a minha primeira profecia. Eu me lembro que eu peguei ainda trêmulo a minha Bíblia, a minha Bíblia de novo convertido, peguei uma caneta e anotei o que o Espírito Santo falou para mim. Até aquela minha Bíblia ser extraviada, eu nunca mais a vi, ela sumiu em um congresso, eu a perdi. Haviam sido anotado palavras ali, e aí com a letra muito trêmula eu escrevi dizendo assim: desçam mais, até que eu volte. Busquem a minha presença mais, até que eu volte. E eu anotei aquelas palavras ali na minha Bíblia. Essa Bíblia me acompanhou mais de 20 anos, depois eu a perdi de vista, não sei onde é que essa Bíblia ficou, mas aquela profecia ficou registrada naquela Bíblia, e o Senhor havia falado comigo, um novo convertido que não sabia o que era Espírito Santo. Ou seja, o interesse de Deus em dar esse presente para nós é muito grande, mas a falta de entendimento do que é, e hoje em dia a falta de buscar esse Espírito Santo, é que tem levado muitas pessoas a não desfrutarem aí do Espírito Santo. Ainda um outro
um outro testemunho, ali quando eu era bem novo na fé, eu me lembro que a minha igreja, ela tinha o costume de nos sábados, todos os sábados, a consagração era em favor do batismo com o Espírito Santo. Então, todos os sábados nós estávamos lá orando para Deus batizar crianças, jovens, adolescentes, obreiros, irmãos, irmãs com o Espírito Santo. E nós tínhamos muitas pessoas todos os finais de semana sendo batizados com o Espírito Santo. Agora você imagina essas pessoas transbordando da presença do Espírito Santo no culto de domingo à noite. Os nossos cultos eram extremamente potencializados. Haviam curas, haviam milagres, haviam pessoas sendo salvas. Nós vivíamos ali um pedacinho da igreja primitiva, porque nós levamos muito a sério esse negócio do batismo com o Espírito Santo. Então que nós possamos resgatar esse princípio, aproveitando essa lição, resgatar esse assunto, orarmos pelos nossos jovens, incentivarmos o nosso pastor a orar por eles nos cultos, para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. E essa juventude, além de toda a força da juventude, eles ainda vão ter o dínamos do Espírito Santo. Amém? Refletindo na lição, o versículo do dia, casado com a verdade aplicada. O versículo do dia está em Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verdade aplicada, o batismo com o Espírito Santo, além de ser uma promessa do Pai, é também um revestimento de poder para a propagação do reino de Deus. Ou seja, o mesmo texto se cumpre lá, o texto que nós lemos de referência, Atos 19, é justamente o cumprimento disso aqui. João está batizando com água, mas o próprio João está dizendo, ó, vai chegar um tempo que só o batismo com água não vai ser o suficiente para vocês. Vocês vão precisar de um revestimento. E aí eles vão dizer, olha, mas esse que vai dar o revestimento para vocês é esse homem aí, é o Jesus de Nazaré. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, quando Paulo se depara com os crentes, esses 12 discípulos lá em Éfeso, eles perguntam, vocês foram batizados já no Espírito Santo? Ele, não, nós fomos batizados no batismo de João. Ele, não, mas o próprio João falou que tem um homem que vai vir, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, Paulo vai cumprir essa palavra aqui, para que aqueles homens pudessem fazer algo a mais. Então, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, é para que a igreja faça o que já está fazendo, mas faça com mais dinamismo, com mais eventualidades, com mais propagação, com mais força, com mais evidência. Amém? Introdução, nós temos aqui na nossa introdução que esta profecia que foi dada ao profeta Joel, está aqui em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel profetiza, Jesus ratifica isso, quando ele diz, olha, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder, e no dia de Pentecostes essa palavra se cumpre e todos eles são cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro então vai responder às pessoas que estão ali perguntando, que estão ali perplexas com aquele movimento. O apóstolo Pedro vai dizer, gente, isso é apenas o cumprimento de Joel. Joel disse, foi usado por Deus, que haveria um tempo em que nós seríamos revestidos de poder. E esse tempo chegou, gente, é um presente. O presente já é nosso. Agora vocês precisam crer no Senhor Jesus para vocês receberem esse presente. E ali a palavra de Deus diz que foram agregadas aquele dia, quase 3.000 pessoas foram salvas e batizadas nas águas naquele dia. E aí a gente tem aqui no ponto-chave da nossa lição que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, onde o cristão é imerso por completo na natureza do Espírito Santo. Então, há muitas correntes teológicas que
desacreditam no batismo com o Espírito Santo da forma que a gente acredita. Embora a gente tenha referências para referendar tudo isso, tem muita gente que vai encontrar também formas de anular esse batismo com o Espírito Santo. Mas independente de qualquer coisa, gente, o que a gente pode afirmar nessa palavra-chave é que é uma experiência sobrenatural e só quem já passou por isso e só quem é batizado com o Espírito Santo sabe que é um revestimento muito forte e a gente já não é mais a mesma pessoa a partir deste dia. Tópico de número 1, cumprimento profético. Então a gente vai voltar a falar aqui que ele foi vaticinado ou, em outras palavras, ele foi profetizado, ele foi proferido, foi pré-anunciado pelo profeta Joel. A gente já falou aqui Joel 2, 28 e 29, e ele vai se cumprir exatamente lá em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro, então, vai explicar para eles o que estava acontecendo ali, que era realmente o cumprimento dessas profecias que Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém, que eles seriam revestidos desse poder. Estava se cumprindo essa palavra de Joel, e a lição também vai nos trazer que essa palavra, que essa profecia, ela foi colocada para os dias atuais também. Então, nós, hoje, no século 21, podemos viver essa experiência maravilhosa do preenchimento total do Espírito Santo. Tópico 1.2, também essa promessa, esse cumprimento profético foi prometido por Jesus. Jesus, ao ser assunto aos céus, antes dele ir, ele deixou a promessa de que o Consolador, de que o Espírito Santo viria para ficar conosco. Quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. E essa palavra então se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, 2 e 3. A igreja ali começa uma experiência muito grande, essa palavra se expande. A igreja primitiva precisava dessa força, porque ela seria uma igreja muito perseguida, muito maltratada e precisaria sim desse revestimento do Espírito Santo. Aqui a lição também traz uma reflexão na palavra do pastor Gesiel Gomes, abre aspas, diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma porta que descortina os mistérios de Deus e muitos outros dons para a execução da obra de Deus. Ou seja, só quem já passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo sabe que através do batismo com o Espírito Santo amplia a nossa visão, a gente se torna mais ousado. Eu particularmente, do batismo com o Espírito Santo para até hoje, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Coisas que a gente nunca nem imaginou que nós faríamos em ir para shows, em ir para carnavais, andar no meio daquele povo, ir para uma cracolândia, ir para hospitais, fazer a obra de Deus em locais públicos, em locais insalubres, fazer a obra de Deus em locais muito difíceis da gente imaginar, somente com o batismo com o Espírito Santo. Só Deus nos revestindo dessa autoridade. E também a gente vê muitos irmãos abandonando seus lares, abandonando o seu conforto e indo para outras nações fazer a obra de Deus. Obviamente que isso é através da força e da graça que o Espírito Santo dá para essas pessoas. Tá? Tópico de número 2, selados pelo fogo. Então, a palavra de Deus nos disse ali em Mateus 3,11 que nós receberíamos batismo com o Espírito Santo e com fogo. O tópico número 2 vai trazer agora essa parte do fogo, né? No 2.1 ele vai falar que o fogo do Espírito, ele ilumina, né? Como uma palavra de Jesus dizendo que ele era a luz do mundo, que ele veio para iluminar, e o Espírito Santo agora habitando em nós, ele é esta luz que traz luz para o nosso coração, para o nosso interior, que vai iluminar a nossa jornada, vai trazer uma perspectiva diferente para a nossa jornada. Com a pessoa do Espírito Santo, a gente vai fazer a obra de Deus de uma maneira muito mais ousada, muito mais alastrada, e é o que fala agora o tópico 2.2, o fogo do Espírito Santo queima e se alastra, né? Assim como um fogo
que é através de um fósforo, você risca um fósforo e joga ali à margem da rodovia. E aquele fósforo, aquele fogo que começa tão pequeno, ele se alastra e queima uma parte gigantesca, quilômetros e quilômetros de terra é queimado, de plantação é queimada, através de um simples incêndio que começa e se alastra. Assim também é o batismo com o Espírito Santo. Ele veio sobre nós, ele trouxe essa luz sobre nós, revestiu a gente e a partir da gente ele vai se alastrando por onde a gente passa. Porque eu não sei como você é, mas aqueles que tiveram a experiência com o Espírito Santo não querem guardar só para si, eles querem que as outras pessoas também recebam também, não só Jesus como Salvador, mas o Espírito Santo ali também como uma autoridade sobre a vida deles. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E a gente agora pode entrar então no tópico de número 3, o Espírito Santo habitando em nós. 3.1, nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora nós não somos mais somente aqueles que são revestidos do Espírito Santo, mas nós também temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O apóstolo Paulo vai bem mais profundo em sua compreensão, dizendo que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Em outra passagem, Paulo chega a dizer que o nosso corpo não nos pertence, pois fomos comprados por bom preço. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma esporádica, mas agora veio para habitar dentro dos homens. Que maravilha, né? Experiências como Elias teve, experiências como Enoque, Noé, homens muito esporadicamente, para um tempo muito específico na vida deles, eles foram revestidos do Espírito Santo. E hoje nós, como cristãos, somos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dioturnamente conosco. Por isso que nós seremos cobrados se nós destruirmos esse templo, porque uma vez que Jesus habitou dentro de nós, ele vai requerer que a gente conserve esse templo para ele. 3.2, nós somos também um tesouro em vaso de barro, né? O Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos apenas barro, pó e cinza, mas mesmo assim ele habita dentro de nós para demonstrar para nós que o poder não está em nós, mas o poder está na excelência daquele que habita dentro de nós. Deus, em seu grande poder e magnificência, resolve habitar num vaso de barro. Assim, todas as vezes que nos sentimos tentados a exaltar a nós mesmos, precisamos lembrar que a glória é dele e é ele quem faz o vaso ser valorizado, que o mundo possa ver Deus em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Vamos partir para a conclusão. O batismo com o Espírito Santo foi uma realidade pregada e vivida pela igreja primitiva e precisa ser difundida e experimentada nos dias atuais. Amém, irmãos? Que a gente não olhe para o batismo com o Espírito Santo apenas como uma história da Bíblia, apenas como uma história dos nossos pais na fé, apenas como uma história dos nossos antepassados, como o início da Assembleia de Deus, mas que a gente olhe como um presente dado por Deus, uma realidade para o nosso tempo, que nós olhemos e abracemos esse presente do Espírito Santo e digamos, vamos viver isso na máxima potência. Amém? Que você possa aí receber esse batismo com o Espírito Santo, você que não é. Para você que vai dar essa aula, você leve com muito entusiasmo isso para os seus alunos, tá bom? Que você possa ali manifestar essa graça sobre eles. Faça aí um propósito com Deus essa semana, professor. Não leve essa lição assim apenas para o conteúdo, no sentido de apenas levar uma mensagem para eles, mas permita ser usado por Deus. Pesquise livros, pesquise alguma coisa. Eu vou tentar trazer aquele livro para, se você conseguir achar esse livro e levar para eles em PDF, e eles forem batizados com o Espírito Santo, como eu fui, já vamos ter vencido demais essa lição. Então que você possa, além de levar o conteúdo, você possa se desafiar a levar para eles esse batismo com o Espírito Santo, para quem não é,
Para quem não foi batizado com o Espírito Santo, faça um propósito na sua igreja, converse com o seu pastor, faça um propósito na escola dominical de manhã e à noite, fechar ali com chave de ouro no culto, orarem por eles, incentivarem eles a serem batizados com o Espírito Santo durante a semana, durante a outra semana. Converse com o próximo professor para que vocês possam aí fazer esse balanço, né, esse feedback. E aí a próxima lição, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo vêm para aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre os dons, tendo os dons conosco. Imagina o próximo professor falar sobre o dom de línguas com os alunos tendo sido batizados no domingo anterior. O professor falar sobre o dom de profecia, tendo os alunos falado profeticamente na lição anterior. O professor falar sobre o dom da cura e os alunos entenderem que agora eles podem sim ser usados com esse dom, que eles podem manifestar esses dons na igreja, na onde eles estiverem, que eles agora são instrumentos de Deus. Que você possa acreditar que isso não está na história, mas isso pode também ser a sua história, ser a minha história. Como o Espírito Santo mudou a história de muitas gerações, ele também quer mudar a nossa. Que nós sejamos esses instrumentos. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Seja usado por Deus. Deixa Deus te usar, professor, e faça uma revolução na vida desses garotos. Em nome de Jesus, até a próxima. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Amém.